Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Cidartes Presentes. Eu sou a Cida Salvino e é um prazer ter você aqui conosco no canal. Hoje nós vamos aprender a fazer uma linda caixinha decorada, uma caixinha de MDF, né? Com técnicas de decupagem. Quem é que não gosta de uma caixinha decorada, não é mesmo? É uma caixinha simples, pequena, mas maravilhosa. Veja só que mimo de caixa. Então, o tema é a gatinha Marie, que está decorada por fora e por dentro da tampa, né? É uma caixinha bastante mimosa, não tem divisórias, então serve como porta-treco. Então, nós vamos aprender a técnica de pintura, decupagem de tecido e a decupagem de papel. São 3 técnicas em uma única caixinha, né? E o mais importante, o mais legal de tudo é que estamos aproveitando a contracapa de caderno, gente. Nem sempre precisamos pagar caros em papéis para decupagem, né? Papéis apropriados. Claro que a gente trabalha muito com isso, mas a gente tem que saber também ter visão e ver as imagens bonitas que há por aí, né? Como as contracapas de caderno, que geralmente a gente utiliza o caderno, seja na escola, seja na universidade, e depois fica aquele monte de caderno parado, né? Onde tem contracapas maravilhosas e não são utilizadas para nada, depois acaba indo para o lixo. Então, estamos fazendo um lindo trabalho de arte e ainda dando uma pequena contribuição para o nosso planeta, né, com a reutilização de materiais, aquilo que seria lixo, né? Então, vamos aprender essas técnicas para fazer essa caixinha. Espero que vocês gostem. São técnicas simples e tentando economizar material, né? No caso do papel, você vai ter quase que zero de custo. E quero aproveitar para convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, né? Aqui no canal do YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo se você gostar. Eu tenho também um grupo fechado no Facebook, né? Se vocês desejarem entrar nesse grupo, querer tirar alguma dúvida de algum vídeo que eu ensine aqui no canal, pelo grupo fica mais fácil para mim, né? E eu convido vocês a participarem. Os links das minhas redes sociais estão logo abaixo na descrição do vídeo. Vamos aprender? Hoje nós vamos fazer uma caixinha com decupagem, uma caixinha simples, com pintura simples e decupagem de contracapa de caderno, aquelas folhas maravilhosas que vem, né, como contracapa antes de começar as folhas pra gente escrever no caderno. Olha, como a caixa é pequena, com uma folha, eu recortei e vou conseguir fazer uma decupagem na caixinha. E aí, peguei uma imagenzinha, combinando aqui nos tons da cor do papel, que eu vou colocar nesse aqui, na parte interna da caixa. Esse vai ser externo e esse vai ser interno. Então, para começar, o que eu fiz? Coloquei uma base aqui, para não manchar, não correr o risco de manchar a minha placa. Coloquei um papelão, ou às vezes eu utilizo lençol, pano, às vezes eu tô pintando sentada próximo ao chão, para não manchar o chão. Então, eu sempre forro com alguma coisa, porque acidentes acontecem, por mais que a gente tenha cuidado, mas quando tá mexendo com tinta, às vezes respinga, às vezes cai, então é bom proteger. Então, você vai escolher a estampa, o papel que você quiser. Se não quiser utilizar de caderno, aqui eu não gastei nada, né, comprando papel de decupagem. Eu tô utilizando, reaproveitando folha de caderno que já não utilizo mais. E aqui eu mesma imprimi na impressora, né? Ou você pode recortar de uma revista, alguma figura bonita que vai combinar com o que você vai fazer.
E aí, é claro, né, escolha a caixinha. Essa daqui é uma caixinha simples, não tem nem divisórias. É uma caixinha que serve para colocar miudezas, né? Como é um tema de gatinho, se for para criança, dá para colocar as presilhas, né, os lacinhos dela, ou mesmo bijuterias, né? Enfim, se for para adulto, de todo modo, dá para colocar miudezas, né? Vamos precisar de lixas, essas lixas de parede. Então, você tem que ter pelo menos 3 lixas ou 2, no caso de não achar a mais fina. Então, essa daqui é a 150, a 180, que é bom você ter, a 150, 180, e a 220, que ela parece um veludo. Ela é bem fininha, assim, não, é só para acabamento mesmo, ela é bem aveludada. Então, eu vou utilizar aqui os retalhos que eu já tenho, né? Eu peguei essa grande para mostrar para vocês, mas geralmente eu corto e utilizo os pedaços. Vamos precisar de cola. Eu uso a Cascorez Extra e tô aqui com a Tec Bond T6000, ou pode ser a E6000. Para quê? Essa daqui a gente usa para decupagem e essa daqui é para colar a pedraria, tá? No caso aqui eu separei algumas, ainda não sei. Eu gosto de, depois de fazer a decupagem, eu ver o que vai ficar mais legal. Então, eu separei aqui 3 tipos, né? E para essas aqui, elas têm uma certa cola embaixo, mas é muito fraca. Então, sempre você tem que reforçar essa cola, tá? Dependendo de onde vai colar, às vezes dá pra reforçar com a extra mesmo. Ou, se vai colar direto na caixa, né, não for pegar o papel, o ideal é ter uma cola mais resistente. Se não for essa, mais uma que seja bem resistente. E aqui eu escolhi os tons perolados, mas pode ser o que você quiser. Pode ser dourado, prateado, de lacinho, enfim. A decoração é por sua conta, você escolhe. Quanto às tintas, vamos precisar de tinta PVA fosca, mas pode ser também acrílica fosca, pode ser daqueles de galão, de tinta de parede, resto que você tenha de tinta, né? Eu uso mais de parede, mas como a minha acabou, eu acabei comprando essa daqui, porque essas pequenas saem mais caro. Então, como a gente utiliza muito a branca, compensa comprar a latinha de 1 litro ou a de 3 litros, né? Ou maior ainda. Mas não é bom comprar lata muito grande, porque corre o risco de estragar essa tinta se você demorar a usar. Então, eu mesmo costumo comprar de 1 litro. E quando tô trabalhando muito, aí compensa de 3 litros, né? E aí, na cor colorida, o que eu fiz? Eu escolhi essas cores devido a esse tom aqui que tá no desenho. Então, eu vou usar rosa e esse verdinho azulado, né? Que no caso parece ser esse, né? Ou no máximo esse. O que você tiver vai combinar. Esse aqui é azul mar. E esse aqui não dá pra ver, gente. Parece turquesa, mas turquesa não é. É um tom esverdeado. Não sei dizer a cor, mas assim, você vai olhar os tons que combinam com a sua figura. Poderia ser esse rosa escuro também, se quiser, tá? Depois eu vejo se eu vou utilizar rosa escuro, mas por enquanto não peguei. Peguei o tom aproximado aqui do papel, que é o rosa chá. É uma tinta acrílica mais fosca. Para pintura de caixa, eu gosto muito da acrílica, quando eu não tenho a PVA, mais fosca. Porque a acrílica brilhante, ela deixa muita marca do pincel. Principalmente se você
se você precisar fazer 2 a 3 camadas. E também dificulta muito para lixar, fica horrível. Então, o ideal são as foscas, tá? Para ficar um acabamento legal. E aí, eu peguei aqui um médio e um pouquinho mais largo. Eu vou utilizar mais esse largo, mas esse aqui eu vou utilizar para a parte mais estreita, tá? Não importa a marca, desde que seja de pelo macio, tá? Vamos precisar de um rolinho. Esse meu aqui tá bem velhinho já, mas como é só para tirar excesso de cola, ele serve. Um pírix para mim colocar cola. Vasilhames pode ser menor que esse, bem menores, que é para você colocar a tinta, tá? Que você vai pintar. Eu nunca gosto de deixar os vidros abertos para fazer a pintura, porque vai desperdiçar a tinta, vai ressecar, vai estragar. Então, eu sempre coloco no vasilhame, às vezes no pírix, às vezes em vasilhinhas descartáveis, potinhos assim pequenos, descartáveis. E peguei aqui um potinho com água, para colocar o pincel, não deixar ele endurecer, tá? E um paninho, né, para limpar o pincel. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a caixa, tá? Se está bem colado, se não tiver, a gente tem que colar direito. Se está muito áspera, a gente tem que dar uma pré-lixada onde está mais áspero. Quando ela vem uma peça bonita, não precisa fazer o lixamento prévio. Pelo menos eu não costumo fazer, mas quando ela tá muito feia, aí eu acabo fazendo. No caso dessa daqui, ela tá um pouco áspera, assim, os acabamentos dela, então eu vou fazer. Aqui a gente tem que tirar isso aqui. Umedeci o dedo ali que tá ruim pra tirar. Porque é papel adesivo colando na madeira, sempre a madeira aceita muito bem, né, a cola, então fica muito bem colado as coisas na madeira. Ainda mais aqui que tá na madeira crua, sem verniz, sem nada, então gruda e gruda mesmo. Eu vou tirar tudo isso aqui e volto com vocês para não perder tempo. Então, para começar, peguei aqui um pedaço da lixa 150. 150. E vou dar uma lixada na peça, principalmente aqui, assim, ó, nesses lugares que não lixaram direito ao colar, onde recorta, então fica áspero. E aqui é onde estava a cola, né? Às vezes a gente não conseguiu tirar tudo, ó, eu molho o dedo para tentar tirar. Gente, o MDF não pode molhar, aqui eu só umedeci o dedo, coisa rápida, porque o MDF ele incha com água, não pode molhar. Só o dedo úmido, no caso aqui, para tirar a cola mesmo. Pode ver, ó, que vai arrepiando, assim, pelinhos da madeira, assim, ó. Por causa da umidade. Coisa rápida, aí vou dar uma lixadinha. Ó, pode ver que por ter molhado, já ficou um pouco feia essa parte. Mas não tem problema. Antes assim do que com a cola, tá? Depois a tinta vai cobrir e vai selar isso aí. É chato esse barulho, né, gente? Mas lixar faz barulho. Só vou mostrar aqui, depois termino, pulo essa parte que é bem chato o barulho. Mas só tô mostrando como que faz, ó. Então, a gente preocupa com o nivelamento, para deixar liso aqui essa parte que a gente percebe que está áspero. Aqui não tem muita necessidade, a gente passa bem de leve a lixa, sem precisar pôr força.
coloca um pouquinho só de força nessas partes que realmente estão ásperas e ressaltadas, ó. E aí já vai nivelando, deixando bonitinha a caixa. Os cantos você passa de leve. E aqui bem de leve. Geralmente quando a peça vem bonita, assim, com acabamento lixado, eu nem passo a lixa antes. Tem gente que passa sempre como uma obrigação. Eu não faço isso, só quando eu acho necessário. Olha, essa caixa está mal colada. Então é muito desagradável isso. Você entregar uma peça assim, não é culpa da gente, né? Porque essa peça eu comprei. Mas na hora de fazer a gente tem que ter essa preocupação. Então depois que eu lixar tudo, eu vou passar uma cola aqui, segurar, né, prensar. Posso passar a cola, coloco um peso, deixo ela um tempo até colar para depois pintar. Vou fazer isso e já venho com ela colada. Então é isso, põe força só aqui onde você quer deixar liso. E não é tanta força assim, é só o suficiente para deixar aqui, passa bem de leve. Aqui e aqui, né? Aqui também, mas aqui é mais fácil. Então, a gente inclina aqui, ó. Um pouquinho, cuidado para não lixar demais e deformar, mudar a forma, né, do recorte. Coisa pouca, só o suficiente para alisar. Então aqui eu já tirei o pozinho aqui, né, bati esse papelão, limpei. E agora com um pano úmido, aqui é uma camiseta velha, úmida. Você vai limpar toda a peça, porque fica cheia de pozinho. Então tem que estar limpa para receber a tinta e ficar bonito. Limpa toda a parte. Depois que limpar, vem com o pincel para tirar, garantir que tá tirando todo o pozinho mesmo. Cantos, tá? E aí limpa bem, preparando para receber essa tinta. Tudo limpo, vamos pintar. Esse pano tem que ser lavado e depois a gente, após a pintura, a gente vai pintar novamente. E vai ter que lixar e sempre que lixa tem que limpar, né? Então tá aqui a peça, muito melhor do que estava, né? Mais lisa. E aí, gente, eu notei novamente uma má colagem ou uma deformação, talvez na hora que recortou, mas eu acho que foi na hora de colar mesmo, aqui embaixo. Ó, não sei se dá pra ver. Isso é muito ruim. Normalmente, quando a peça vem assim, eu tento colar. Se não dá certo a colagem, que aqui já é a parte mais complicada, ó. Por mais que você prensa, às vezes não vai ficar perfeito. Nesse tipo de caixa, quando acontece isso aqui, eu evito só pintar. O ideal aqui é uma decupagem, tá? Preferência tecido, porque o papel, né, ele vai cobrir, mas só que o papel ele cobre, mas ele não vai ficar tão firme, né? De repente, qualquer coisinha aqui que perfurar nesse local vai vazar. Então, o ideal nesse caso é uma decupagem de tecido. Vou trabalhar a tampa.
E depois a gente trabalha essa parte aqui. Você dá a camada de branco para cores claras, né? Quando a cor é clara. E quando a cor é escura, não tem necessidade. Então, a tinta, às vezes, ela vai vir mais rala, vai vir um pouco mais grossa. E aí, você tem que saber temperar. No caso, quando a gente vai dar só a camada de branco pra lixar, ela estando durinha, é ótimo. É melhor até. Se ela tiver muito rala, você tem que dar várias camadas pra conseguir deixar no ponto que você quer, né? Então, aqui, na parte de cima, deixa eu ver como que vai ficar esse papel, se ele cobre tudo. Como ele sobra um pouquinho de cada lado, eu vou recortar, sabendo que vai ficar uma bordazinha. Então, eu tenho que preocupar somente com essa pintura dessa bordazinha. Embaixo eu não preciso. Tanto faz por onde você comece, não importa, seja pela parte de fora, seja pela parte de dentro. Ó. E aí, aqui, se fosse o caso, você limpa, se não quisesse tinta nenhuma. Eu tô limpando que eu não quero excesso, mas depois eu vou fazer uma bordinha aqui, que a gente viu que o papel não vai pegar. Então, se a gente vai pôr pedraria, alguma coisa, mas tem que ter um fundo pintado, porque senão vai ficar parecendo um fundo, o fundo cru. Ao mesmo tempo que eu pintei lá fora, eu posso também já vim pintando aqui por dentro. Como eu vou fazer a decupagem no fundo, eu também não preciso preocupar com o fundo aqui, com a pintura daqui, somente nas laterais. Então, pode sujar aqui em volta um pouquinho, não tem problema. Mas eu não preciso pintar o fundo. Coloco um pouco, venho com o pincel pra cá, pra lá. Então, é um vem e vai do pincel pra lá e pra cá. Não tem mistério, se você nunca pintou caixa. Passo o dedo aqui tirando o excesso. Aqui passo o pincel também para não deixar a tinta remontada. Então, sempre a gente verifica se tem tinta remontada, a gente passa o pincel tirando esse excesso. E aqui não, mas aqui não tem que estar sujo de tinta, porque é onde eu vou colocar aqui e deixar aqui paradinho para secar, certo? Aqui esta caixa, vamos pintar a parte interna de uma cor, vai ser um verde, e aqui por fora vamos fazer uma decupagem com tecido. Eu ainda não escolhi o tecido, vou só preparar aqui a parte por fora da caixa. Então, como eu ainda não escolhi o tecido, eu vou dar uma camada por inteiro de branco. O ideal é que você escolha tudo isso antes, para não ter esse problema, não desperdiçar tinta. Não quero perder tempo enquanto vai secando, porque a tinta sempre tem que secar. Porque não tem problema tá passado branco e você jogar uma tinta escura por cima. Você só vai desperdiçar um pouquinho de tinta, porque não teria necessidade de dar a camada de branco. Mas, às vezes, você tem peças, dada a camada de branco, você não sabe que trabalho que vai fazer. Então, tudo bem se você jogar uma tinta escura depois por cima, né? Só seria um desperdício, né? Não precisaria. E aí, aqui eu tenho que saber o que eu quero. Eu quero que essa parte de dentro fique aqui em cima ou a parte de fora fique aqui em cima, a cor. Eu quero que a parte de fora, no caso rosa, fique aqui por cima. Eu só quero verde lá dentro. Então, aqui também eu vou passar branco. E faço isso, né, limpando, porque lá vai ser outra cor. Por
enquanto só vou dar a camada em volta, porque eu não quero, eu vou colocar assim para secar, então não pode ter tinta lá embaixo, senão vai grudar. Ai, esqueci de colar aqui, gente. Mas como já comecei a passar a camada de tinta, vou terminar, depois eu passo a cola. Eu gosto de gravar, tira a concentração da gente, porque você fica com a preocupação de gravar, o que eu vou fazer agora, o que eu vou... Isso atrapalha um pouco. Senão eu estaria preocupada com a caixa e não com a gravação. Mas vamos lá. Mas dá pra fazer, porque não é a pintura principal, ainda é só a camada de branco, né? No caso aqui ainda que vai ser decupagem, não tem problema nenhum. Agora, se fosse a pintura de fora, que já vai ficar na caixa, não deixe pra colar depois. Porque a cola, por mais que você limpa, pode ficar alguma imperfeição que tem que ser corrigida, né? Então, aqui com o branco, vai ser lixado, vai ser corrigido, então tem que ser neste momento. Não tem problema, igual aqui sujou um pouquinho de branco, ou passa o pano úmido, ou deixa, porque a tinta que vai pintar ali dentro vai esconder, tá? Mas tem como limpar também com pano úmido. Só não pode ficar grosso, né? Excesso. Secar assim, depois eu pinto o fundo, se for o caso. Enquanto vai secando aqui, eu vou lá escolher o tecido para saber se eu preciso passar branco embaixo ou não. O único tecido que vai combinar com a estampa, com a cor que eu quero, que eu gostei, foi esse aqui. Tá bem próximo, mas não é o que eu tinha pensado inicial. O que eu tinha pensado inicial? É que eu ia pintar a caixa, mas como ela tá com imperfeição aqui de colagem, resolvi fazer uma decupagem de tecido, como eu falei pra vocês. Não pela lateral, que a lateral vai ficar colado facilmente. Mas aqui, ou eu pintaria e faria uma decoração aqui, né? Passa cola lá, pressiona, mas... pode ser que ainda assim não vai ficar perfeito, é um defeito de fábrica. Então, aí, teria que colocar uma passamanaria ou pedraria aqui em volta. Mas eu não quero fazer isso. Eu resolvi fazer uma decupagem de tecido. E aí, mudou um pouco. Aqui não mudou porque vai ficar branco mesmo pra fazer a decupagem. É um tecido claro, eu preciso do fundo branco. Beleza. Olha, dá uma certa diferença. Como o tecido é grosso, daria também para fazer a decupagem sem o fundo branco. Mas com o fundo branco, deixa o tecido assim mais claro, fica melhor, tá? E aí, medi aqui o tamanho da caixa, né? Quanto que eu preciso de tecido e deixei um pouco a mais. Você corta sempre a mais. Medi aqui, né, o tamanho certinho, olha. Vou colocar aqui pra vocês verem. Peguei a fita métrica, ou a régua e medi, ó. E aí, risquei fora a fora com a régua, né, o tamanho que eu vou precisar, que vai ser pra encapar essa caixa. Como essa faixa minha, eu já tinha a faixa grandona, eu risquei e ainda não cortei. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar a termolina leitosa. Você passa numa bancada ou numa mesa, né? Ou em cima de uma tampa, como eu vou fazer aqui agora, de caixa organizadora, que é fácil para lavar depois. Ou se você passar numa bancada, numa mesa, limpa logo em seguida. Você tem duas opções. Você pode passar a termolina leitosa em toda a parte, ou só aqui onde vai ser cortado,
tá? Aí fica a seu critério. Porque se você passar, ela já ajuda a impermeabilizar um pouco. E se você não passar, a cola vai... Você vai colar direto com cola, mas de todo jeito você tem que passar um produto depois para ela impermeabilizar. Então, eu vou passar tudo. Pode ser também uma termolina leitosa caseira, não tem problema. Eu vou passar tudo, vai ficar uma faixa mais durinha, já ajuda a impermeabilizar. E aí depois eu vou... A termolina, ela é a base de cola também, né? Tem cola nela, então... Isso que ajuda a ficar durinho e já vai impermeabilizando. Não tô passando fora do risco, muito pouco. O pincel vai pra fora, mas pouco, que é pra também eu aproveitar esse retalho de tecido depois. E aqui exatamente o suficiente, ó, pra passar. Mas se tivesse sobrado com o pincel, você pode guardar o que sobrou, né? E aí coloca no sol pra secar. Enquanto vai secando, a gente vai fazendo outra coisa. Agora, enquanto seca a faixa lá, a lixa 180, eu vou dar uma leve lixada aqui nessa parte onde eu pintei, tá? Bem de leve. E a gente não faz muita força, só os movimentos circulares, ou pra lá e pra cá. Você vai lixando para que essa superfície se utilize. Não coloca muita força, apenas o suficiente para, ó, deixar lisinho, tá? Senão vai tirar toda a tinta. Às vezes acontece mesmo num cantinho e outro, pela deformação da caixa, sair um pouco mais a tinta, mas normal, natural. Ainda mais que vamos colar com tecido, não tem problema. Aqui nesse momento, como pra gente que vai fazer uma colagem, já é praticamente um acabamento. Então, pode ser tanto essa 180 como a 220, mas essa 180 resolve muito bem, porque a gente vai colar o tecido. E onde tem a deformação natural da caixa, vai ficar diferente. Sai mais a tinta mesmo, não tem jeito. Mas isso é o defeito da fabricação da caixa. E aqui já foi lixado. Aqui eu passo assim de leve, tirando onde pegou a tinta. Vou ter que pintar de escuro mesmo, então esse branco que foi pintado nem precisava, que eu ia pintar de rosa claro. Mas agora eu cheguei à conclusão que eu vou fazer esse detalhe de rosa escura. Pronto, limpo toda a caixa com pano úmido agora. Limpei tudo, sinto que não tem pozinho mais em lugar nenhum. Vou limpar aqui. E tem que ir lavando esse pano. Bom, vamos trabalhar a tampa da caixa. Essa tampa foi pintada aqui e lixada em volta, porque ia ser feito outro trabalho. Mas como a parte de baixo da caixa está com uma imperfeição e vai ser feito uma decupagem de tecido na parte de baixo, então para combinar essa tampa, eu resolvi fazer um trabalho diferente. Então desconsidere essa pintura de fundo branca, porque nós vamos usar uma tinta escura, que é o rosa escuro. Essa cor não precisa da camada de branco. Então, assim, às vezes acontece de você planejar uma coisa e depois ter que mudar, descobre alguma imperfeição na caixa, como eu descobri, ou você mesmo que começa já a imaginar, criar, mudar a opinião e muda todo o planejamento. Então, é como se tivesse toda crua essa tampa. Aqui eu vou colocar o fundo, como a ideia anterior, né? Embora vai faltar um pouquinho aqui, ó, nas laterais, mas aí a gente vai
vai cobrir com algum trabalho, então esse pincel precisa pintar aqui a lateral e uma fileirinha aqui do fundo, tá? Então, leva o pincel, ó, pra lá e pra cá. Ó. Não tem problema se encostar em algum lugar no fundo, porque é um papel grosso que a gente vai fazer decupagem, não tem problema. Essa é uma tinta PVA, tá, gente? Então, aqui eu tô cobrindo bem porque estava pintado de branco, né? Passo o dedo aqui para não ficar excesso, vou pro outro lado. Deixo secar, depois eu vou fazer uma camadinha lá na parte de cima. Cobre aqui com outro pírix ou alguma coisa reta para não ficar tomando vento. Pode ser um caderno pequeno, qualquer coisa. Porque vai utilizar novamente daqui a pouquinho. Senão, teria que voltar no vidro. Olha só. Então, já adiantei aqui dois lados. A faixinha. Então, com a ponta do pincel aqui, eu vou pintar essa lateral, mais ou menos um pouco mais de meio centímetro, quase 1 centímetro. Pode pintar até 1 centímetro, não tem problema, porque vai fazer a decupagem com papel grosso. E aí, cuidado a lateral para não ficar grosso. Eu passo o dedo, tem hora eu passo o pano, gente, mas vocês não querem sujar tanto o dedo, as mãos, como eu, passem só o pano. Agora, seca essa parte, eu venho lixar toda essa parte. Na hora que eu secar, vou lixar tudo para dar a segunda camada com a tinta mais raleada. Vou pôr meu pincel na água, tá aqui para vocês. O tecido já secou, ó. Fica assim meio plastificado, né? Faz até um barulhinho, ó. Porque tem cola, né, na termolinha, a base de cola. E é uma maravilha, gente, para trabalhar com o tecido assim, impermeabilizado, dá pra fazer muitas coisas. E aí você corta o tecido, não desfia, é uma beleza. Então é isso, ó. Cortei tudo, eu já tinha adiantado. Deixei só o finalzinho aqui pra mostrar pra vocês. Já estou com a caixa aqui seca, a parte que eu prensei, vamos ver onde é, aqui, ó. Tá a marquinha de cola incolor. Então, ficou bem colado. Então, o que que eu vou fazer? Antes de fazer a colagem aqui da decupagem, eu vou pintar, aproveitar a tinta rosa dali, pintar aqui o fundo. Enquanto vai secando, e essa tinta minha não estraga, não endurece, né? Eu vou só dar uma sujeirinha de branco aqui, úmido. A tinta fica mais diluída, assim, nesses lugarzinhos que a lixa tirou, né, muito. Bem discreto, gente, nada de excesso de tinta, só a sujeirinha. Pronto. Já cobri aquelas partes que a lixa tinha tirado. Tirar esse branco no paninho aqui. E vou aproveitar esse resto de tinta para pintar aqui o fundo. Aqui, o que eu vou fazer? Ó, eu vou fazer aqui pro lado de fora aqui. Vou deixar a tinta pintar um pouquinho ali, que pode ser que o tecido não fique bem certo, e para garantir um bom acabamento, vou fazer isso.
pintar o fundo agora. Pra lá e pra cá, sempre na mesma direção. Se eu comecei assim, eu vou até o final assim. Se eu fazer assim, eu vou, começo e termino do mesmo modo. Então, aqui, se essa caixa não tivesse essa marca de adesivo, que a gente tirou, né? Tivesse lisinha, passaria uma camada, sem diluir, lixava e passava a segunda diluída, estaria pronto. Mas aqui eu tô vendo que vai precisar outra camada antes de lixar, pra tentar cobrir ali essa... Só vou aproveitar aqui o pincel sujo. Tá bem sujo de tinta, mas só pra não desperdiçar. Não que tenha que fazer isso. Só pra não desperdiçar, vou passar aqui nessa parte de cima antes de lixar. Agora vamos lixar. Pega a lixa mais fina que você tiver. 180 ou 200, 220. E vai lixando até ficar lisinho. Vai lixando e passando o dedo, porque às vezes a gente lixa, sai uns grãozinhos parecendo areinha, né? Então, eu gosto de ir tirando. Pra não riscar. Ainda mais aqui a minha que tava com fundo de branco. Mas a sua, se você vai pintar de cor escura, não precisa passar branco. Esse rosa, ele é bem escuro. É um rosa escuro, não precisa passar branco. Onde está deformada aqui a caixa, tem que tomar cuidado. Porque a tendência é tirar mais a tinta no local. Aí fica aparecendo só o branco, onde estava o branco, ó. Aqui começou a aparecer um pedacinho. Então, tem que cuidar isso. Mas, mesmo se a sua não tá pintada de branco e tiver deformada a caixa, vai aparecer o cru, né? Então, não põe muita força na mão e vai dosando aí o lixamento. Lixa até ficar lisinho, sem tirar a tinta, né? Toda a tinta, só pra ficar lisinho. Então, essa lixa que você vai passar agora tem que ser bem mais fina do que a que você passou no começo, né? Senão, não fica assim esse efeito lisinho. Com muito cuidado aqui, não passa aqui inclinado como passou o pincel, senão arranca a tinta. Então, tudo lixado aqui por fora, ó. Aí em cima, lixa com cuidado. Aí aqui, a gente pega do cantinho e vem lixando o restante. A batidinha que saiu o pozinho, lixo embaixo também. Com o dedo, assim, pressionando o dedo, você consegue chegar nos cantos. E sempre a mesma pressão para não tirar mais tinta de um lugar do que no outro. Pano úmido. Limpa a peça. Verificar se tirou todo o pozinho, né? Dos cantos. Agora essa tinta, ela precisa estar bem diluída para não marcar para não ficar feio esse acabamento. Eu vou mudar, lavar esse pêntex para não correr o risco de sair borrão aí do fundo.
E vou depositar uma nova tinta diluída. Pra pintura inicial é legal assim, mas pra pintura de acabamento não, tem que estar diluída. Porque senão o efeito do lixamento se perde, né? A tinta grossa, ela vai dar muitas marcas do pincel, então aí não fica bom. Teria que lixar de novo, diluída, mas não tão aguada, né? E aí, vou pintar e puxar bem a tinta. Vou gastar pouca tinta agora, vai sobrar bastante tinta aí. Então, agora o que eu faço? Ó, vou passar aqui, passar o dedo, que essa tinta tá aguada, ela pode ficar excesso nos lugares. Ó, passando embaixo, vou e volto, já subo aqui e vou puxando com o pincel, tirando toda a tinta que tem, ó, pra lá, volto aqui onde eu pintei pra tirar qualquer excesso, qualquer marca pra ficar lisinho, lá pra cá. Vou pra lá, pra cá, puxando todo a tinta, distribuindo bem pra continuar liso. Se eu encosto o pincel em algum lugar, eu tenho que passar o pincel de volta para tirar qualquer marcação. Vou e vem, vou e volto, ó. Aí vai secar continuando o aspecto liso. Pintei aqui. Posso virar, apoiar ali embaixo, porque tá pintado aqui na lateral. Aí vou pintar aqui. Vou apoiar os dedos aqui abertos, para não encostar em lugar nenhum, que eu tô no acabamento da caixa. Não posso borrar. Carrego pouca tinta, o mínimo possível, porque eu quero que permaneça liso aqui. Feito, né? Outro lado. Ó, primeiro eu vou passar nessa parte que já sumiu a tinta. Agora carrego, passo por inteiro, mas pouca tinta, ó, bem pouco. Venho aqui devagar, deixo e vou pincelando lentamente, ó, bem devagar. Levo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Tirar a tinta do pincel. Agora venho aqui com a mão aberta de novo aqui, pintar o outro lado. Trouxe pra mim um pouquinho, gente, porque eu gosto de estar olhando o que eu tô pintando. E aí, colocando pra câmera, a gente praticamente não vê como que tá ficando, né? Gosto de olhar pra ver se não tá ficando marcação de pincel, se tá grossa a tinta. E já passei, então já terminei. Na verdade, já fiz os 4 lados. Não vou passar de novo, senão vai ficar grosso, precisando lixar de novo. Aqui, nessa parte, até posso. Limpo lá, tiro o excesso de tinta lá. Só sujando aqui novamente essa parte. Cuidado com as partes de dentro e de fora, não ficar excesso de tinta. Então, tudo certo, deixo secar para me pintar a parte de cima. Enquanto isso, essa tinta eu vou cobrir bem rapidinho, vou passar a tinta camada grossa aqui para tirar essa deformação. Mesmo sentido que eu passei aquela hora. Não mudei. Nessa parte feia, eu carreguei um pouquinho mais de tinta, deixando mais grosso pra gente conseguir alisar depois. E pronto, enquanto seca ali, a gente já vem com a tampa novamente, já secou embaixo. Pouca tinta aqui, a tinta diluída. Passo pra cá. E
e puxo, ó, vou puxando devagar. Levo o pincel pra lá novamente. Dou uma olhada se não tá tinta grossa. Limpo aqui a lateral, passo o dedo, nem sujou, mas é bom passar o dedo por garantia. Fica pouco, bem pouco áspero, tem uma aspereza, mas muito pouca, porque a gente carregou de tinta após o lixamento, mas tá gostoso, tá liso, tá? Então, sobrou tinta aqui, eu vou lavar meu pincel e vou guardar essa tinta. Então, o que eu fiz aqui? Aquele restinho de tinta, eu lixei. Aí ainda tava aparecendo um pouco aqui o local, né, da cola. Aproveitei aquele restinho de tinta diluída e passei tudo de novo. Agora eu lixo novamente aqui, assim, eu fiz assim, ó, bem de leve nas laterais. 2 vezes, bem de leve, passei só pra dar uma alisada. E aí aqui, de leve, a gente lixa. E aí a gente passa a mão, dá pra sentir como que tá, né? Limpou, carreguei um pouquinho de tinta, vou diluir novamente, pincel limpo. Então, veja aqui como foi pintado, né? Tento reconhecer como foi pintado e pintar no mesmo sentido novamente. Passo o dedo na lateral, que às vezes escorre, ó, aqui, ó. Escorreu um pouco mais, eu já venho imediatamente, porque eu vou fazer uma decupagem de tecido, então não pode estar pintada essa parte de branco, ó. Umedeci o pano mais e já limpo, tá? Como a tinta tá diluída, isso é fácil de acontecer. Verifico se tá tudo ok em volta, se não escorreu novamente, e espero secar. Se necessário, passo de leve a lixa e deposito outra camada. Mas isso só dá pra ver a hora que secar. Com a tinta molhada não dá pra ver se tá perfeito.